Senhor, amém. Se coloque em pé, vamos iniciar o nosso primeiro culto da nossa conferência. Se você está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Ih, eu não ouvi. Se você está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou muito feliz em estar aqui. Nós te adoramos, Jesus. Fale com o Senhor nessa noite. Diga o quanto você é grato em estar aqui, o quanto você é feliz por estar aqui. Nós queremos te louvar, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, pela tua bondade, pelo teu amor que é infinito, pela sua misericórdia que não nos deixa, que não nos abandona. Nós queremos, Jesus, entregar a ti o nosso louvor, a nossa adoração, Jesus, e dedicar a ti, Jesus, a nossa vida, os momentos que nós passamos aqui, mas não apenas ele, Jesus, as nossas vidas por completo, Pai. Que este culto, Jesus, seja um culto cheio da tua presença, cercado pelo teu Espírito Santo, Jesus, cheio de alegria, cheio, Jesus, de renovação no Senhor, Pai, cheio do teu Espírito revelado através da tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos. Adore ao Senhor com alegria nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. Te louvarei, te louvarei, mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, sobre toda a terra, todo som se ouvirá. Forças pra continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, eu entro na tua presença, pra receber o teu poder, quanto mais o tempo passa, quero Deus, todo vai a igreja canta, o inimigo vai ao chão, fogo e glória nas cabeças, e ao o som da festa vai subir, tua glória descerá, ouvirá o novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá, ouvirá o novo som de aleluia, aleluia. Hey! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, mesmo estando em guerra, tô celebrando minha vitória, eu te louvarei, sobre toda a terra, todo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar, eu entro na tua presença, pra
Te adoramos, Jesus. Olha quem chegou. Pretor Gaius? Senhor, o meu pequeno servo está em casa paralisado. Ele está doente há tanto tempo e agora está em terrível sofrimento, perto da morte. Então me leve até ele. Senhor, eu não sou digno de que entre em minha morada, mas me diga somente uma palavra e ele será curado. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Não se incomode, porque eu sei que o Senhor pode curá-lo à distância, com apenas uma palavra de comando. Eu também tenho autoridade com soldados sob meu comando. Eu digo a um vá, e ele vai. Se eu disser a outro venha, ele vem. Tudo o que o Senhor mandar neste mundo vai acontecer. Eu sei disso. Até isso. Vá. Como você creu, assim acontecerá. Obrigado. Mestre, não te importa de perecemos? Cala-te. Aquieta-te. E eu elevo os meus olhos para além. Não! Se deixa enganar, Simão! Simão! Espera, Simão! Não, Simão! Simão! Simão, tá fazendo? Vai! Tá fazendo? Simão, Simão! Vai! Simão! Não, não faz isso, Simão! Cuidado! Simão! Por que você acha que eu permito provações? Eu não sei! Elas provam que a sua fé é genuína. Elas te fortalecem. Isso está te fortalecendo. Não tire os olhos de mim. Estou afundando! Simão, me salva! Estou afundando! Simão! Simão! Não me solta! Eu te peguei. Não me solta! Eu peguei você. Não me solta! Eu peguei você. Por favor! Tome de boca fé. Por que duvidou? Não me solte! Não me solte, por favor! Desculpa! Não me solte, por favor! Não me solte! Aquiete-se! Acalme-se! Ele veio
Perdoe-me a ousadia em lhe escrever. Atrevo-me porque é meu dever servi-lo e alertá-lo sobre as práticas desonestas daqueles que afirmam representar vossa graça. Cristo não pregou a divulgação de indulgências, mas de suas palavras. Ensinemos aos cristãos que aquele que der ao pobre ou emprestar ao necessitado faz melhor do que aquele que compra indulgências. Se o Papa pode esvaziar o purgatório, por que não pode fazer por amor em vez de por dinheiro? Meu Deus, quem é esse tal de Lutero? Sim! Através das leis dos papas e doutrinações do homem, a consciência dos fiéis tem sido provocada e flagelada. A menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão simples, e não por papas e concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram. Minha consciência permanece cativa à palavra de Deus. Há exatos 508 anos, desde que, em 1517, Martinho Lutero afixou as 95 teses e começou o movimento que virou a Reforma Protestante, a igreja foi chamada a lembrar: a Escritura basta. A palavra de Deus é suficiente. Não precisamos de mandingas, rituais vazios ou depender de tradições humanas que diluem o Evangelho, pois os reformadores gritaram: sola Escritura, e sobre esse fundamento todas as outras verdades se assentam. Só por fé, só por graça, só Cristo, só para a glória de Deus. Se nós hoje, em meio ao barulho, à ansiedade, aos métodos rápidos, retornarmos a esse princípio simples, a palavra basta, então as outras solas voltarão a florescer. Quando a Escritura tem primazia, a fé genuína se desperta. Quando, biblicamente, entendo a graça, não me apoio nas minhas obras. Quando reconheço Cristo como central, não preciso de mediadores humanos. Quando tudo isso é para Deus, não para mim, então a reforma vive em nós. Hoje, abrimos esta conferência com essa convicção. Não precisamos de complementos humanos que substituam a voz de Deus. Basta que Ele fale. Basta que a palavra venha. Basta que sejamos transformados por ela. A palavra basta. Anseia por águas, por ti exulta o meu coração. Mais que o cego deseja ver a luz, não quero viver longe da cruz. Diga isso, cuida de mim, Senhor. Cuida de mim. Guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir como quero. Para honrar-te mais e mais e mais. Tua palavra que me fortalece quando a noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Pois a tua palavra é o que me fortalece. Quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor. La la la, la la la, la 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 la, oh. La la la, la la la, la 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 la, oh. Cuida de mim, guarda, Senhor, guarda o meu coração, o meu falar, o meu tratar as pessoas, o meu agir, o meu viver, o meu
respirar, guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres. Vales, no oásis ou no deserto, eu creio em ti, Senhor, eu creio, meu Redentor vive, o meu Redentor vive, toda a criação testemunha a vida, o meu Redentor. Tua palavra é o que me fortalece, quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva, faça sol, pois tua palavra é o que me fortalece, quando é noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva ou faça sol, ao teu lado eu não me sinto só. Tens o melhor pra mim, tens o melhor pra cada um de nós, pra você, pra sua família. Ele tem o melhor, ele tem o melhor. Ele sabe cuidar de você, ele sabe. Aleluia, glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui a nossa cantora da noite, Whitney. Ela vai louvar ao Senhor juntamente conosco. Quero pedir aos irmãos que já se coloquem em pé, para que nós possamos entregar um louvor e adoração ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Digno ao Senhor, digno. Como é que os irmãos atrás do Senhor, né? Vocês estão felizes com Jesus? Estou feliz de voltar nesta casa, irmãos, nessa nova casa e com muitas surpresas que o Senhor preparou para mim. Quem me conhece, eu sou Whitney. Estive com os irmãos na outra casa que os irmãos estavam. E para a glória do Senhor estamos aqui. Minha irmã congrega aqui. Então eu quero agradecer a casa por cuidar da minha família. Deus abençoe a cidade de amor. Vamos adorar ao Senhor. Abre seu coração. Se você não entregou a sua adoração ainda dá tempo de adorar ao Senhor. Entregue seu máximo, 100% para Ele, 100% para Ele. Aleluia. Glória, Senhor, e vai de ti não há outro. Te entregamos tudo, Senhor. Tudo. Tão lindo é cada momento. Aleluia. Que me decide, faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura as minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Olha, Senhor, tão lindo é cada momento. Que me decide e faz de mim nessa noite você intimidade, nunca vai soltar.
Todas as vezes que eu ia no médico, eu poderia engravidar na época. Engravidei do Anthony. E todas as vezes que eu ia no médico, sabe o que ele me dizia? Seu filho vai ter sequelas. Minha pressão era 18, 19. Eu tomava 10 medicamentos por dia. Eu fiquei inchada e eu falava, Senhor, em oração, Senhor, o Senhor me prometeu um filho. Senhor, por que tanta dor, tanta luta? Se o Senhor foi levar a chorar nós dois agora, acabou. E uma certa feita eu fui fazer uma agenda e o Senhor falou comigo. Meu Deus! Não foi eu que te prometi? Não foi eu que falei? Porque tem uma negação. Então tudo silencia todas as vozes. Escuta apenas a minha. A partir daquele dia eu ia no médico e ele falava, vai nascer com sequelas. E eu falava, está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor estava trabalhando. Fui ao médico para ganhar meu filho numa cirurgia de emergência. E aí eu entreguei tudo e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Fui sedada, meu esposo que está ali me acompanhou. E eu falei, Senhor, quando meu filho sair da minha barriga, ele já é teu. Glória e glória de Deus. O Antônio está ali adorando o Senhor. Eu amo os antes. Porque o que seria de mim sem a igreja? Aleluia. Você acha que essa voz me basta? Ai, irmão, que ele me ama assim. Mas eu uma coisa não tem presença. Ai, irmão, que ele me ama assim. Sem ele eu não sou nada. Ai, irmão, que ele me ama. Ai, glória.
capítulo 22. Que bom estar com os irmãos, louvando ao Senhor. Glória a Deus, O Senhor está presente neste lugar. Glória a Deus, você tem liberdade para adorar ao Senhor. O Espírito Santo te dá liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos entregando a adoração, nós estamos entregando a oferta ao Senhor. Nós estamos entregando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa resposta, Jesus. Gênesis capítulo 22. Vai ser muito rápido. Você já pode vir, pode ficar aqui em cima. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ofertarmos. Versículo 1 do capítulo 22 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que Deus provou Abraão e disse a Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali, como oferta queimada. Como? Como oferta, sobre um dos montes que eu te direi. E Abraão levantou cedo de manhã e selou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho, e cortou a lenha para a oferta queimada, e se levantou e foi para o lugar que lhe dissera. Olha para nós aqui. Nós aprendemos aqui, nós ensinamos aqui que aonde tem oferta, tem sacrifício. E se tem sacrifício, tem altar. E no altar é onde tem culto. Amém? 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 Os irmãos entenderam? Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu quero que você suba para o Monte Moriá para cultuar. Lá tem um altar e você levará a oferta. Uma coisa, meus irmãos, e graças a Deus a casa está cheia, muitos irmãos suscitando. Eu preciso te dizer algo que eu falo todas as vezes. Quando tem uma pessoa nos ligando, eu falo isso. Quando tem bastante, então eu tenho que falar isso com mais veemência, né? Nós não pregamos que o seu dízimo, sua oferta, o que você traz, o que você faz no Pix aí, tem vínculo com a sua salvação. Não tem. Porque Jesus já pagou o preço da sua salvação. E tudo que você tem, por mais que você gaste de uma maneira equivocada, é do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. Agora, verdade, nós não temos que ofertar para ajudar na nossa salvação, porque se quem já ouviu não precisa levantar a mão, mas quem não, de cima tem problema de salvação. Não, quem tem problema de salvação é quem não crê em Jesus, porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você vai lá em 2 Samuel, 2 Crônicas, no último capítulo você vai ver Davi falar sobre voluntariedade. Você vai em Êxodo ver Moisés falando sobre a entrega para construir o tabernáculo pela primeira vez, e Moisés falou assim: aquele que tiver o coração voluntário, entregue conforme aponta o seu coração. E isso é uma verdade. Tem uma palavra que uma vez eu ouvi, eu nunca esqueci. Isso direciona a minha adoração ao Senhor, e não apenas nos dízimos e ofertas, mas especialmente nos dízimos e ofertas, mas como toda a minha vida. Essa coisa de que o Senhor espera seus 10% não é verdade, não é bíblico, não. Concordo com ele. O nosso Deus, o Deus que a Bíblia nos mostra, não aceita nada menos do que totalidade. Eu não
sei que Deus você veio adorar aqui, mas o Deus que nós cremos, o Deus bíblico, não espera menos do que 100% de tudo que você tem. Tudo. Em algum momento, lá no primeiro culto, lembra? No primeiro culto que teve o primeiro homicídio, lembra? A Bíblia diz que Caim chegou e ofereceu oferta. Chega Abel e a palavra não é oferta, a palavra é primícia, primazia, a melhor parte. Eu gosto de pensar que provavelmente Abel não deu mais que Caim, mas deu o que havia de melhor. Capítulo 4 de Atos diz que José chamado Barnabé chegou e entregou tudo que tinha. No próximo capítulo, Ananias e Safira chegou, deu metade do que tinha e morreu por conta da mentira. A Bíblia não diz que eles deram menos que Barnabé, mas a questão não é mais ou menos, a questão é o melhor que nós temos. Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu quero culto. Senhor, qual oferta? O que tem de melhor. Se não for para entregar o que é de melhor, nem sobe. É importante porque Deus não precisou dialogar com Abraão. Depois que Deus pediu, o próximo versículo diz que Abraão se levantou e foi. Ele tem um coração direcionado para adoração. Ele dialoga. Ele não tem medo de perder, porque ele sabe que o que Deus aceita, que o que o Senhor quer de fato é o que há de melhor em nós. Abraão vai no meio do caminho. Abraão se levantou os olhos e viu o lugar de longe. Versículo 5: Abraão disse aos seus servos: fica aqui com o jumento e eu e o menino vamos adiante para adorar, e logo eu voltarei. Aleluia. É isso? Não, nós subiremos, adoraremos, mas espera aí que voltaremos juntos. Deus falou para Abraão que ele voltaria com Isaac? Não. Mas Abraão creu, ele cria. Sabe por quê? Volta para o capítulo 15 aí, varão. Versículo 3. Por que Abraão cria? Mesmo Deus não falou. Deus não falou: você vai subir com Isaac, na hora H lá vai aparecer um cordeirinho. Deus não falou. Deus falou que ele subiria, Isaac seria a oferta. Mas Abraão queria tanto que ele disse: depois da adoração nós voltaremos. Disse mais Abraão: eis que não tenho filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor. A palavra de quem? Do Senhor. Veio o quê? A palavra. Veio o quê? A palavra. Que basta, né? Eis que veio, eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: não, este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas saiu, este será o teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a sua descendência. Isso aconteceu 25 anos antes do capítulo 22 que nós acabamos de ler. Abraão está subindo para o Monte Moriá, eu tenho certeza, com o coração apertado. Poxa Deus, o meu único filho eu tenho que entregar. Mas antes de começar a subir, ele lembrou de uma coisa.
céu. Glória a Jesus. Aleluia. E Abraão sabia, a palavra basta. É impossível morrer, Abraão, porque tem uma palavra sobre o menino. É impossível morrer, Abraão, porque há uma palavra sobre o menino. Eu não sei qual era a expectativa de Abraão, porque ele levantou, ele chegou a levantar o cutelo. Ele sabia, pode até morrer, mas vai voltar a ter vida, porque tem uma palavra liberada sobre ele. Há uma palavra liberada sobre ele. E aquele que prometeu, Abraão sabia, é fiel para cumprir. Até depois da morte, ele é o Deus da vida. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, quantos anos te passaram, qual é a oferta que Deus te pede hoje. Pode até ser que morra, mas até depois da morte ele disse: aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu tenho uma palavra liberada sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério. Passa no céu, passa na terra, mas a minha palavra não passa. Há uma palavra, então joga quem crê, joga na mão aí, hoje é quem crê, mas Deus ainda tem uma palavra, Deus tem uma palavra, Deus tem uma palavra. Hoje é noite de adoração, talvez o seu medo é daquilo que você vai perder amanhã, talvez o seu medo é daquilo que você não conseguiu recuperar hoje, mas aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, eu tenho uma palavra, tem uma palavra, tem uma palavra. Aleluia! Glória a Deus! No meio de, aliás, os homens ficam só Abraão. Em algum momento, a pessoa que não tinha ouvido a palavra, presta atenção, a palavra estava sobre Isaac, amém ou amém? Mas ele não escutou a palavra. Quem ouviu a palavra foi Abraão. Isaac não. E no meio do caminho, olha a loucura, presta atenção. Abraão, Isaac pergunta: pai, o cutelo está aí, a lenha está aí, mas cadê a oferta? Tadinho, Isaac não sabia, ele não tinha escutado a palavra. Parece pessoas que estão ao seu redor, está vendo você caminhando para o culto e falando: não faz sentido nenhum você subir. Cadê a oferta? Estou vendo o cutelo, estou vendo o carro aí, lenha, mas cadê? Não faz sentido nenhum você ir para Memorial, para o culto. Não faz sentido nenhum. Aí Abraão olha para o filho e dá a primeira lição de fé para Isaac. Deus proverá. A fé, Deus que proverá, precisa ser antes da provisão também. A fé do Deus que proverá não é só depois que cai o 13º. Não é só depois que cai a indenização. Não é só depois que cai o salário. Não é só depois que você tem sobrando. É quando não tem nada mais para ofertar. Eu vou subir porque eu vou entregar o que há de melhor. E lá Deus proverá. É só para alguém que precisa dessa palavra. É só para alguém que quer entregar o que há de melhor no seu coração, na sua casa, na sua vida, em tudo que é seu. Talvez você trouxe menos que todo mundo, mas ainda é o melhor que Deus irá receber hoje. Deus proverá na sua casa, Deus proverá no seu casamento, Deus proverá sobre o seu arraial. Mas a regra hoje é: entregue o que há de melhor, porque lá em Deus irá. Deus proverá. Deus proverá. Deus
de melhor. Não só nos dízimos e ofertas, mas a sua. Não saia daqui sem entregar o melhor para o Senhor, porque Ele moirá, Deus proverá. Muito, muito além daquilo que você imaginou, para tudo e todos da sua casa, em nome de Jesus. Nós vamos entregar agora a nossa oferta, o nosso dízimo. Nós vamos entregar a nossa adoração sincera e verdadeira. O Senhor não quer uma parte do que você tem. O pastor já disse aqui. Ele quer tudo que há em você. Se você teve a oportunidade e ainda não adorou o nome do Senhor, esse é o momento de adorar o nome do Senhor. Os que não sabem, outros não conheçam. Há 3 semanas atrás, eu passei por uma situação onde eu precisei provar o Deus da provisão. Dentro da UTI, com menos de 40% do sangue do meu corpo, ouvindo os médicos dizer o quanto aquilo era grave e o quanto eram baixas as chances de sobrevivência. Irmãos, eu estou aqui com a barriga toda costurada, os pontos estão caídos. E toda vez que eu dou um pulo ali, a minha mãe me olha. Mas eu vou te dizer, eu vou continuar pulando, porque se fosse para morrer, eu já teria morrido. Eu acredito no Deus da provisão. Aleluia! Adore o nome do Senhor Jesus. Chama Ele aqui. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Diga, enche-te a Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o teu Espírito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o teu Espírito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o teu Espírito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir
Jesus. Aleluia! As crianças podem acompanhar as professoras. Glória a Deus, quero chamar o pastor Roberto Providência, vamos ficar de pé em nome de Jesus. E as crianças estão indo, e eu quero pedir para que os irmãos que fiquem aqui, nós vamos meditar na palavra. O culto, a sexta, sempre começa às 8. Por ser uma conferência, nós aumentamos 1 hora, não era para que diminuísse a hora do fim. É para que nós estivéssemos mais à vontade para louvar o que nós fizemos. Amém ou não amém? Amém! Então o pastor vai ter toda a liberdade de tempo para ministrar, para falar aquilo que o Senhor já trouxe ao seu coração. Então esteja atento em nome de Jesus. Amém? Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém! Se aceite um pouquinho, pode se aceitar. Glória ao nome do Senhor. Jesus é bom demais. Aleluia! Consegui chegar a uma parte dos irmãos, né? Meus irmãos, que o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, nos permitiu chegar na casa do Senhor na noite de hoje. O Senhor é maravilhoso. Podemos louvá-lo, glorificar o seu nome, glorificar a beleza da sua santidade. E ouvir de milagres na casa de Deus é algo maravilhoso. Deus, o tempo verbal para Deus sempre é um presente indicativo. Subirão com asas, com águias. As pessoas dizem assim: pastor, o senhor está cada dia mais jovem. E eu digo duas coisas. Primeiro, eu sou crente. A segunda, eu ando de moto. Não existe vaga para motociclista idoso, não tem isso. Então, como eu sou motociclista, não tem vaga para idoso, não é, Silvestre? Não é assim? E ainda vi esse irmão aqui compartilhando, chorando ali. O Espírito de Deus me imprimiu algo ao coração. Como Deus, eu tenho uma formação em semiótica, irmãos, que é o significado dos signos, dos símbolos, não signos do zodíaco, mas dos símbolos, e vi as marcas do irmão Silvestre. E eu disse que a maior marca é a marca de Jesus, não a marca que está na nossa carne. Mas ele muda o significado das marcas também, é verdade, Deus muda. Não é? Porque o que poderia ser símbolo de morte pode se tornar símbolo de vida, de igualdade, do amor de Deus alcançando todas as pessoas. E pode ser um profundo instrumento da obra do Senhor. Irmãos, comemoramos hoje um acontecido do século XVI, 1517. O Senhor toca num homem com profundas inquietações. Eu vou até pedir, viu, varão? Você não precisa, se você quiser tocar até mais baixo, ou nem tocar, porque eu sou da moda antiga, sou tiozinho. Amém? Mas pode ficar por aí, que vai que no meio do caminho a gente canta um dos antigos, que eu só canto hino antigo, irmãos. O irmão Levi me viu tocando hino antigo, não foi? Tocando com a mocidade, não é? Irmão, Deus não precisa do espaço do culto para se mover. Esse negócio aí, eu vou buscar congresso, para. Quem é de Deus não corre atrás de avivamento. Quem é de Deus provoca avivamento. Aonde você coloca a planta do teu pé, Deus te dá por possessão, não é verdade? E nós comemoramos então a reforma protestante. Um sacerdote inquietado, cheio de perguntas dentro de si. Em determinado momento, sacerdote já alcança uma Bíblia e abre na Epístola de Paulo aos Romanos. E ali na Epístola de Paulo aos Romanos ele aprende que o justo não viverá pela religião, o justo não viverá pela academicidade, o justo não vive por aquilo que tem, o justo não vive por aquilo que alguém possa fazer por ele, mas o justo vive pela fé. E a fé é o fundamento do que não se vê, e convicção de que aquilo que não se vê se transformará em realidade. Porque Hebreus 11:6 diz que aquele que se achega a Deus deve crer que Ele existe, isto é, que Ele é galardoador, abençoador, que vai acontecer quando nós cremos naquilo que está escrito. E esse negócio de palavra, de está escrito, é tão profundo, irmão Levi, que Paulo, o apóstolo, com toda a sua sabedoria, disse: coloquei limite a mim e a Apolo para não ir além daquilo que está escrito. O salmista declara
o poder da palavra, quando ele diz: lâmpada para meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. E ele diz da realidade de amar e guardar quando ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tiago capítulo 1 versículo 22, Tiago, inspirado pelo Espírito de Deus, ele diz: sede então praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E no grego original, eu leciono grego, tenho alunos de grego em vários lugares. O grego bíblico, a palavra praticante é fazedor, Silvestre. Sabe o que significa, Silvestre, fazedor? Significa o seguinte, que a cada dia o evangelho é lido na minha vida sem eu abrir a boca. Isso que o apóstolo Paulo diz a determinada igreja, que eles são cartas vivas, cartas abertas. A obra de Deus não precisa de mais doutores, nós temos aos montes. Não precisa de mais músicos, nós temos aos montes. Mas precisa de pessoas efetivamente comprometidas com o evangelho de Jesus. Palavra não volta vazia. É como um martelo que esmiuça a penha. Porém, foi compartilhado aqui sobre uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, como Abraão recebe, uma palavra é aquilo que nos basta. Mas o que é a palavra de Deus? Ora, um dos temas da reforma, das 5 solas, é sola escritura. Somente as escrituras, só glória a Deus, somente Cristo. Enfim, as 5 solas que são nos apresentadas não podem ser algo estéril, algo efêmero, porque o que liberta, pastora, sabe o que é? É o conhecimento. Evangelho de João 8,32 diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Portanto, se o Filho do Homem te libertar, 36, você é verdadeiramente livre. Livre, inclusive, daqueles que juntam para si, segundo está escrito a Timóteo, mestres, e não suportam mais a sã doutrina. Pessoas que têm dificuldade de entender o que está escrito, como está escrito na 2 de Pedro, capítulo 3, porque são coisas difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. O versículo 18 desse mesmo texto diz: mas antes crescei na graça e no conhecimento. Sobre isso eu quero falar com vocês na noite de hoje, alguns minutos com a ajuda de Deus, amém? Abram a sua Bíblia, depois dessa saudação chamada de prolegômena, 29, Salmo 29, glória a Deus. Tem uma canção: tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra é lâmpada para os meus pés. E eu tenho vivido 40 anos crendo nisso. E como a irmã testemunhou, seu bebê que lá está, ele nunca me deixou desamparado naquilo que ele me falou. Salmo 29 diz a Bíblia: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside
aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Curve sua cabeça, soberano Deus, eterno Pai. Em nome de Jesus, o Senhor, na noite de hoje, nós te glorificamos nesta conferência bíblica, em que podemos, Senhor amado Deus, além de te louvar, aprender a tua palavra. Nos ajuda a sair daqui mais crentes na noite de hoje. Nos ajuda, Senhor amado, a ter um relacionamento mais profundo contigo. Deus Todo-Poderoso, Pai da glória, Deus eterno, que nós possamos, Senhor, ser, Pai amado, abençoados agora. Usa, Deus, a minha pequenez, a minha instrumentalidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diz: amém. Certo é que quando nós olhamos as Escrituras Sagradas, nós vemos o desejo de Deus em relacionar-se com o seu povo. Mas não é um relacionamento efêmero, irmãos. Deus, quando Ele cria o homem, quando Ele estabelece o homem no Éden, dá a este homem responsabilidades que este homem deveria cumprir. Tanto Adão quanto Eva deveriam cumprir algumas responsabilidades diante de Deus. Uma responsabilidade de trabalho, uma responsabilidade de inteligência, mas acima de tudo, uma responsabilidade de obediência. Como eu disse, Paulo, o apóstolo, em determinado momento diz que coloca limite à sua própria vida. Veja, um homem, embora humanamente falho, mas cheio do poder do Espírito Santo, a ponto de proporcionar-nos 13 epístolas que mudou o rumo da civilização ocidental. Amados irmãos, este homem diz sobre si mesmo: eu coloquei limite a mim e Apolo, para não ir além do que está escrito na palavra. Em determinado momento ele diz assim, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. E aí eu fico imaginando, meus irmãos, como pode um homem criado aos pés de Gamaliel, como pode um homem que conhecia as sagradas letras, não somente do texto hebraico, mas da filosofia grega, tanto que em Atos 17 ele cita filósofos entre estoicos e epicureus, mas um homem com profundo conhecimento, nascido para ser fariseu, detentor das escrituras. E quando nós olhamos para o farisaísmo da época de Jesus, nós não podemos nos enganar. Até as crianças eram ensinadas nas sinagogas a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Todos eles olhavam e esperavam o Messias. Nós podemos ver isso através da instrumentalidade de Pedro. Pedro era um pescador, era uma profissão muito comum, ou uma profissão de não muito conhecimento. Mas Pedro, quando ele abre a boca para compartilhar o texto bíblico, ele cita o profeta Joel, e a Bíblia diz, amados, que o Senhor nos traz a memória, nos traz a lembrança, a nossa esperança, e Ele enche a nossa boca daquilo que nós já conhecemos. Certo é que ele foi ensinado. Agora, será que é possível você conhecer a palavra de Deus e ainda assim viver uma esterilidade pessoal? É possível você conhecer os textos bíblicos e ainda assim viver, irmãos, num troço estranho, trancado, sem a presença de Deus? Quem acompanha meu ministério vê em programas de televisão e programas de rádio como eu vou debatendo com as pessoas, e às vezes eu vejo muito conhecimento e pouco cristianismo. Quem só estuda e não ora se torna uma geladeira, e geladeira só serve para conservar o que já está morto. Ninguém coloca nada vivo na geladeira, ninguém coloca o boi, ninguém coloca a plantação de alface, coloca o bife, tem que matar o boi, coloca o alface, tem que tirar, porque a geladeira só serve para conservar o que já morreu. Mas quem só ora e não estuda pode se tornar um fanático imbecilizado, pode ser uma pessoa que não tem sustentação doutrinária para dar a razão da sua fé.
Amados, nós vemos pessoas da Bíblia com muito conhecimento, mas pouca ou nenhuma comunhão com Deus. E até igrejas inteiras assim. Verdade, pastor? Lógico. Apocalipse fala da igreja de Éfeso, igreja doutrinariamente correta, igreja que não comungava com os falsos profetas, que não comungava com aqueles que estavam desassociados e divorciados da Bíblia, mas o Senhor diz a ele, porque o Senhor não vê como o homem vê. Ele diz a eles assim: eis que tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. E aí a sentença mais difícil: lembra-te de onde caístes. Diga para quem está do teu lado: o problema não é como você começa. Eu sei que a gente não tem costume de falar um para o outro, mas também não temos costume de falar mal da vida alheia, e tem tanto crente que fala. Então me ajuda aí, que é só didática isso daqui. Diga para quem está do teu lado: lembra, não é como você começa, mas é como você vai terminar. Paulo, apesar da sua fragilidade, Silvestre, perna torta, segundo a tradição, careca, enxergando pouco, ele termina não como Alexandre Latueiro, não como Demas, que amou presente e século, não como Ananias e Safira, que o pastor citou. Ele termina assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça. Aqui comigo, a questão dos abraços que nós estamos tratando aqui é da relação que você tem com Deus, não do tamanho do conhecimento, mas daquilo que você vive, porque Deus não é Deus de falador. Diga comigo: Deus não é Deus de falador. Diga: Deus não é Deus do 7, não é isso, velho? Deus é Deus de falador. Não é? Você quer ter uma canção de falar no seu falador. Toda vida eles procuram apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. A palavra obreiro do grego é ergates, é trabalhador, porque Deus é Deus de quem trabalha. E a palavra vai nos orientando. A palavra diz: este é o caminho, andai nele, se não desviar para a direita nem para a esquerda. Fora disso é camartia, é pecado. Agora, como é que eu vou entender esta palavra? Como Paulo, que apesar da sua humanidade, apesar das suas deficiências, para ele a revelação de Deus era suficiente. Tanto que Paulo diz, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, para quem tiver anotando muito rápido, sobre Cristo, pastor. Não. Aí não está de boa. Mas tem que botar tranquilo, né, irmão? Se você tradicional, não sei que era aqui. Diz o texto assim: eu tenho que me gloriar em alguma coisa. Eu devo me gloriar nas revelações. Ele tem tanto temor, irmãos, que ele diz: olha, se um homem, se no corpo eu não sei, fora do corpo eu não sei. Eu nem sei como é que foi, eu só sei que foi. Porque a fé que está escrita aqui, o que está aqui, tem que gerar experiência, senão não é fé. E Paulo disse: eu tenho que me gloriar de alguma forma. O mensageiro de Satanás veio me agredir. Eu vou me gloriar daquilo que está na minha convicção, que aquilo que está escrito é verdade. E gera em mim revelações de Deus. E eu posso ouvir do Senhor: a minha graça te basta, o meu poder vai te aperfeiçoar na sua fraqueza. Mas, irmãos, isso é coisa de louco. É por isso que Paulo diz: o Evangelho é loucura para o O Evangelho é loucura para o mundo, diga mundo. Então, como é que tem muito crente que não crê no Evangelho? É porque está no Espírito de Deus.
O Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é a manifestação do poder de Deus. E aí faz a diferença, pastor Levi, jovem pastor Levi. Alguém diz que esse irmão parece ter 25 anos. Eu não pareço ter 29, mas alguém diz, você é muito novo para ser presidente de igreja. Aí você responde, mas o Espírito que está em mim tem eterno. Alguém diz, não, me dá até 60, mas você vai me renovando todo dia, serve também. Não é? O Senhor já não diz. Mateus 16, 18, eu edificarei, nós vamos ter diferença, eu edificarei a... Olha, pessoal, conferência, pode repetir. Pode completar, eu edificarei a minha igreja. E Jesus usa o pronome possessivo ainda. E as portas burradas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo que vai edificar a Assembleia de Deus? Eu não. Jesus está dizendo que vai edificar quadrangular. Os presbiterianos, então. Os luteranos, então. A cidade de Emaús, é isso que ele diz? Não! Embora seja uma bênção nos reunirmos assim, porque Deus tem propósitos específicos para cada povo. Não é? Nós somos multiforme de sabedoria. Ser assembleiano como eu sou assembleiano. Ser assembleiano é bom, mas ser servo de Deus é melhor ainda. Deus. E aí, irmãos, ele diz que ele ficaria a sua igreja, nesta igreja, desse reino para os arrependidos, existe uma intimidade que o mundo não pode compreender sobre isso para falar. Porque o salmista diz, tributai ao Senhor quem? Os filhos de Deus. E que faz alguém entender filhos de Deus aqui, como os anjos, outros tributando isto a descendência de Caim, ou alguma adoração no céu, se tem cordeiro não tem culto. E o texto diz, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor. O que significa a palavra adoração? Repete, proskineo. Isso aí. O que é proskineo? Proskineo, irmão, é uma reverência tão grande que você coloca a cara no chão, o nariz do pé de quem tem que ser adorado, numa posição de tanta subserviência, de tanta entrega, você não consegue olhar para o lado direito nem para o lado esquerdo, e aí você não está nem aí se tem 100, 200 mil ou uma pessoa só. Porque o culto bom, ele começa no coletivo e termina no individual. Isso é o proskineo. É por isso que a Bíblia diz que ele está procurando os aletinói prosquinetai, os verdadeiros adoradores. É a afinação, não é se você vai vir comando sem besteira, isso é bom. É a intimidade que você tem. Aí ele continua falando sobre a palavra que basta. Ouve-se a voz do Senhor. Amém? Ouvir a voz. Os irmãos estão me ouvindo? Me compreendem? Hermanos, nosotros predicaremos la palabra de Dios. Pero predicaremos la palabra de Dios de los pueblos que hablan español. ¿Tú comprendes? Tú no. ¿Se me ouve? Ouve. Compreende? I have a quick thing, my darling. Compreende? Não. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Muita gente ouve a Deus, mas não entende nada. Como é que a palavra pode lhe bastar? Se ouve e não consegue entender. O que é que faz alguém ouvir? Eu poderia dizer aqui ao pastor Levi, com voz do Espírito, assim, de fora, Levi, moxa-me. Sim, estou bravo, pareço bravo, não é? Mas você entendeu? Eu disse, Deus te abençoe em coreano, pastor Levi. Deus te abençoe. Deus está te trazendo uma revelação
coração, mas por falta de entendimento, de discernimento, não consegue entender qual é a vontade do Senhor. A palavra de Deus me fala assim, quando eu entendo o significado dela, quando eu entendo o que ela quer dizer, esse negócio de ficar na igreja, esse que abre uma porta, significa. Se eu tenho de sexo, eu quero saber o que tem para trás da porta. Deus não é Deus de coisas assim, sem noção, não. Deus não é Deus de ambiguidade. Deus é Deus de palavra direta e transformadora. É isso, irmãos. A voz do Senhor. Não é? Como é que eu vou ouvir e entender a voz do Senhor? Mas eu tenho ensinado. Mas como eu vou ouvir e entender a voz de Deus? Jovens aqui. Eu me converti muito novo, com uma maconha, cheirava cola. Fiz campeão polícia de capoeira, sou mestre de capoeira. Cresci como cabelinho, cor de caveira, perto do Porto Ibérico Canivete. Eu vim nessa região do ABC aqui, aluno do mestre Carnaval, e fazia estrado. Minha mãe com um corte de faca nos 4 dedos da mão, por minha causa. O que você faria se você me encontrasse na caminhada? Estava repreendido. Não. Mais amarrado do que eu já estava. Mais acabado do que eu já estava. Mas o Senhor me amou primeiro. Me salvou. Perdoou os meus pecados. Entrou na minha vida. Eu não posso permitir que eu seja menos do que a mimada pessoas que ouvem no rap na televisão, Gilberto. E fala como é que pode um pastor designado com violão na mão tocando, trocando um violão para filho de traficante dentro da favela. Meu irmão, ele me amou primeiro. Eu não faço tudo que eu fizer para pagar. E eu preciso ouvir a sua voz. Ouvir e entender. E por que eu falo com vocês jovens? Porque vocês estão com tudo na igreja. Esse irmão disse que me ouviu quando era. Foi quantos anos você tinha, irmão? 17 anos, aleluia. Eu continuo pregando com vontade. Mas um dia eu não vou estar mais aqui, ou não vou ter força suficiente. Mas eu quero ver a continuação do meu ministério através de vocês. Alguém que me ouviu, que aceitou Jesus, um aluno meu, ser instrumento de Deus, como eu vi agora na Câmara Municipal, pastor, escritor, e ele foi meu aluno do Vale da Bênção. Não podia nem estudar lá porque não tinha suficiência acadêmica, mas Deus o honrou. Mas nós temos que aprender o valor da palavra que basta. Entender o valor. Porque não existem técnicas especiais para ouvir ou entender a voz de Deus. É preciso desenvolver um relato. Não quer? Bueno, casados. Aleluia, por que são casados? Fala aí, pastor. Isso, são casados. Se amam. É difícil deles? É difícil ou não? Eu acho que é. É uma pessoa diferente. Meu Deus. Mas tem um relacionamento. Agora encostou o nariz dele. Eu gosto do caminho. É para ver o olho, pastor. Sim. Isso aqui é marquetinho. Está muito certo, irmão. Só ele que pode fazer isso. E por que ele pode fazer isso? Porque ele tem aliança. E nós temos aliança com o Senhor, aleluia. E aí a Bíblia diz, eu vou explicar isso aí, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. A maioria dos crentes busca a mão, mas o correto é buscar a face, porque na face que você tem aliança, você pode chegar tão perto que você vai ver o seu rosto. Aleluia! Refletindo nos olhos do amado. E se você se vê como ele te vê, a tua vida vai mudar com toda certeza.
relacionamento. Eu também estou buscando um negócio aqui, não vai dar tempo para terminar. Mas é relacionamento. Minha oração, meus filhos, é que você tenha um profundo relacionamento. Antes de ser advogado, antes de ser mestre em teologia, antes de você deve ter profundo relacionamento. Porque não existe técnicas especiais. Ei, eu fiz pós-graduação em neurolinguística, grande porcaria. Para nada que se neurolinguística, aproveitamento. Eu estou dizendo que não vale nada para você ter esse relacionamento com Deus. Nada. Para ouvir a palavra que basta. Porque se você ouve uma palavra que basta a você, é mais fácil o dia não nascer do que Deus não fazer acontecer. Enquanto você permanecer fiel na palavra de Deus, que tem promessa de Deus não morre, mentira, morre esse Deus, só é obediente. Mas se nós nos firmarmos nesta verdade, não é? Ele vai fazer acontecer isso depende do relacionamento. Agora, como é que eu vou entender a obrigação na caminhada diária? Quais as formas que o Senhor fala? Como é que eu vou entender isso? A vontade de Deus é que tenhamos essa intimidade. Vocês conhecem o hino da... Meu Deus, como outra menina, meu Pai do céu. Na época da Santa Geração, Santa Geração. Lembra? Poderoso Deus. Poderoso. Cada vez que fico mais antigo. Porque antigamente eu falava aqui não dá. Pessoal, só os assembleanos, o pessoal não conhece. Ando falando de hino da época da Limbado, mas eu já não falo mais. Agora eu estou falando tanta geração, né? Poderoso Deus. Conhece aquele que eu tenho que é ser como criança. Quero ser como criança agora. Olha lá. E agora cantar? Conhece? Canta comigo. Voltar à inocência. Acreditar. Mas às vezes eu sou levado. Pela vontade de crescer. Agora eu sinto. E deixo. Ontem à noite foi muito da hora, meu filho chegou para mim. Você precisa de ter fulano, sabe, irmãos? Posso fazer. Mas meu filho subiu na cama de 7 anos. Ele disse, me segura. E pulava nos meus braços. Cada vez que ele pulava, eu dava um passo para trás. E a mãe dizendo, ele não vai conseguir, Roberto. Pula! Teve uma hora que ele não conseguiu, não. Eu tive que estender meu braço. E segurar no alto, ele não caiu. Isso é dependência. Viu? O hino que eu queria falar é o hino da Bíblia Soares, chama de intimidade. Ele diz, Jesus, eu quero estar contigo. Eu quero ser teu amigo. Colocar meus pés nos teus sapatos. E te abraçar. Sempre uma criança, bebê do pastor, quantos anos tem? Até colocou o pé dele no seu sapato. Como é que ele fica? Parece todo menino. Ele ria os braços. E não vai, irmão, ele ia se atrás, não. Ele nem sabe, eu estava chamando do pai. Somos nós, assim, das coisas que Deus dá pra gente. A gente não sabe nem andar, porque é dele. E ainda assim, as felizes, propensos a cair em qualquer momento, o Senhor vem guardando, meu. É sobre esse tipo de relacionamento de intimidade que a Bíblia está falando. E aí nós conseguimos entender a voz de Deus. Que tipo de voz, irmãos? Gênesis 3, 8 e 10.
E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela vida escondida. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E ele disse: ouvi a tua voz no ar do jardim, e temi, porque estava mortos. Se você tivesse uma página da Bíblia, você poderia ser preso e enviado para a Sibéria. Mais de 20 graus abaixo de zero, morrer congelado. As unhas eram arrancadas, os olhos vazados. E havia um irmão chamado irmão André, crente, que contrabandeava a Bíblia para a União Soviética. E um dia esse irmão veio com fusquinha, e o porta-malas do Fusca na frente, não é capô? Na frente. E ele vinha com fusquinha cheio, repleto de Bíblia, muita Bíblia. E ele para na divisa para ir para Varsóvia, e de repente para com a K-47, um soldado, o para e diz: para onde você está indo? Ele diz: eu estou indo para Varsóvia, União Soviética, comunismo, perseguindo crente. E aí ele disse: mas o carrinho está muito baixo aí, por que está? Por que o carro está tão baixo assim? O irmão deve talvez seja as molas, o problema das molas. O soldado com a K-47 na mão, primeiro que dispararam lá no Rio de Janeiro. Ele disse assim: você queria me estar tocado agora. Nesta hora, o André falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Você é preso aqui. Ele escutou. O André falou: só pode ser o diabo. Não pode ser Deus. Ele ouviu de novo: que diabo que é? Sou eu, pode abrir e mostrar tudo. Ele falou assim, ele foi puxando, ele puxa na frente aqui, ele puxou e disse: Senhor, quando o Senhor estiver esteve na terra, o Senhor abriu os olhos do cego, agora fecha de quem vê. Quando ele abriu, levantou o capô, abriram as caixas, cheio de Bíblia. O soldado acabou de sair da rua, olhando para o André, olhando para as Bíblias, o André olhando para mim, olhando para ele. O soldado falou: você ia para onde mesmo? O André percebeu: ia, não vou mais. Ele disse: Varsóvia. Aí o soldado falou: me dá seu documento. Foi lá na varita e carimbou o documento dele, devolveu e disse: se você não for com toda a pressa que esse teu carrinho dá, vai estragar todos os alfaces de tomate que estão nessa caixa. Veja, ele olhou Bíblias transformadas em alface de tomate. Quando a palavra de Deus basta, irmão, pode acreditar o que vai acontecer. Quem é que pode ver um milagre dele? Quem é que pode ter uma convocação poderosa dessas? Irmão, meu tempo acabou. Vou parar aqui. Falta isso. Isso. Eu quero falar para vocês como é que Deus fala através de visões. A Bíblia. Como é que Deus fala através de sonhos? Como é que é a voz de Deus? Então, na verdade, para um sonho, para um fábio, eu me concede, me concede. Continua na escada. Aleluia. Só maior. Maior. E procede. Já sabe como pedir. Ó. Para lembrar aquele dia que você estava. Deus fala! Eu vou acelerado 28, média 10. Eu mestrado com áudio. 5 tipos de doutor em divindades. 3 no Brasil, 2 fora. 3 licenciatura em filosofia, letras, história. 7 pós-graduações, eu terminar mais 4. Gosto de estudar. Quer dizer o quê? Nada. Sem Jesus, nada podemos fazer. Para o idioma.
Ela diz demônio. Ela diz não cumprimento a distância. Ela diz eu salto de tal maneira de alguma coisa. Mas a irmã dobra o joelho e diz: Jesus, tem misericórdia, minha família, menino. Aí Jesus vem, dando o poder. Ela fala em aramaico, fala hebraico, fala chinês, fala inglês, e fala uma língua que são tão poderosos. Sabe? A palavra de Deus basta para nós. Mas Ele quer tratar individualmente com você. Individualmente, alguns aqui poderão ser missionários, outros pregadores, outros professores dominical, outros ministros de louvor. Aleluia! Deus tem trabalho para você. Deus fala. Anote. Deus fala com os disponíveis. Não é coisa da tua pele. Não é coisa de dinheiro que você tem. Mas fora também, pilotando assim. Eu sou pastor em 2 igrejas, irmãos. Às vezes pilotando meu carro. Às vezes passando uma luta, porque deserto existe, mas ele acaba. Deserto só precisa para matar rebelde e ficar crente. Aí eu venho pilotando meu carro, de repente, amigo, Jesus, vem daqui. É bíblico. Eu não te deixarei, jamais eu guardarei. Eu vou estar contigo, Senhor, vem daqui. Eu preciso agora sentir. Eu sinto a minha língua. Eu estou me enchendo do poder. E aí eu falo em língua chorando. Alguém passa do lado e diz: esse cara é doido. Esse cara é menino. É melhor ser menino que defunto, irmão. Menino crente, defunto apodrece. É mais fácil esfriar fantástico do que quem está beijando. É isso que nós precisamos. Eu estou disponível, Jesus. Eu estou disponível. Marcos 1:32 a 35. Mostra aqui a disponibilidade do Filho de Jesus para Deus é irrestrita. Aí eu vou arrumar tempo para você, liga, não tem eles. Todo tempo é de Deus. Você está trabalhando, é de Deus. Você está doente, é de Deus. Você está em casa, é de Deus. Amém ou não? É. Você está disponível? Sim ou não? Deus fala não somente com o disponível, mas Deus fala com quem está disposto. Porque tem gente que está disponível, mas não está disposto. Olha, ele vem aqui, Jesus. Fala comigo, Jesus. Se nessa casa tiver 2 crentes que querem ser usados por Deus, não sou eu. Não sou eu. Não tem esse negócio. Eu quero mesmo. Pastor, você vai fazer 60 daí, porque não vai pegar de chama, não. Não tem aí, não. Compreenda. Não tem nada a ver com a sua idade, não tem nada a ver o grau de academicidade que você tem. O importante é você, além de estar disponível, você dizer: eu quero, quem é que quer? Quem é que quer? E a terceira qualidade é a humildade. Porque está cheio de gente que está se achando no Evangelho, irmão. E Deus não divide a glória dele com ninguém. A Bíblia diz: antes de quebrar, leva-se o coração do homem. A Bíblia diz que a humildade chega na frente da honra. E se você acredita, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, eu parei aqui. Quem quer ser moço? É Deus que está aqui. Os outros 4 eu não vou tirar, não. Essa é a parte da conferência. Já falei aqui mais de 1 hora. 1 hora, né? Bora cantar.
Glória. Glória. Só o coro. Glória. Senhor, nós olhamos neste momento, Pai amado, estamos diante da tua presença, a tua palavra foi entregue aqui, a palavra de Deus basta, que o Senhor possa levantar pessoas aqui, Pai amado, profundamente comprometidas contigo, que possam ouvir a sua voz, Senhor, sem depender de nenhum tipo de comércio, nada, que ouçam sua voz nos lugares mais inusitados, que possam dessa forma ser instrumentos de poder, de transformação, Pai amado. O Senhor está vivo e reinando através da vida de cada um deles. Senhor, nós te louvamos neste momento. Em nome de Jesus, a palavra diz. Eu consigo enxergar os irmãos aqui. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu quero agradecer. Mas antes de eu ir embora, vou fazer o que eu faço em todo lugar. Há alguém do nosso meio nessa conferência hoje que ainda não é crente e gostaria de entregar sua vida para Jesus. Aleluia. Talvez você já foi crente, está afastado, não tem certeza da sua salvação. Vem caminhando com a gente. Glória a Deus, aleluia. Vem caminhando com a gente. Amém. Se alguém levanta a mão no seu lugar, eu quero orar por você. Aleluia. Se alguém que ainda não é crente em Jesus e gostaria de hoje ter perdão dos seus pecados, levanta a mão no seu lugar, eu quero orar por você. Todos já são crentes. Então aplauda o Senhor Jesus. Amém. Eu estou daqui indo para a cidade de Tiradentes. Logo ali. Depois eu vou pregar a 1 da manhã, 1h30 da manhã, na própria igreja Caminhando em São Caetano. E amanhã, de volta para Bom Jesus, Miratório. Nem sei quanto tempo leva ainda daqui lá. Olha, antes. É para lá de. Não, Bom Jesus, Miratório. É para lá de. É para chamar. Sem corpo. Jesus me bagar nessa moto aí. Porque eu estou também daqui lá, né? Minha moto, sabe? Colete preto, tudo. Estou lá. Então, glória a Deus também. Assim, bênção. Quero pedir a vocês que sigam no meu Instagram. Instagram, Pastor Roberto Privilhão. Pastor Levi está convidado. Junto com aquele poço ali, ó. Se você queria que ele fosse lá e visitar meu podcast. Uma quinta-feira à tarde, venha participar comigo para eu tirar todo o transtorno. Pode ser? Quantos concordam que o pastor vai participar do meu podcast ao vivo? Quantos concordam? Amém? Quantos concordam que eu posso tirar o pastor dele? Você sabe como é que é? Funciona lá, né? Não tem que pagar. O pessoal pergunta, a gente não responde. Eu vou ficar, pastor, fica à vontade. Amém? Irmãos, tem alguém lá, pastor? Eu trouxe 3 livros aqui, irmãos. Cadê? E vai. Gabriel, tá ali. Então, eu trouxe 3 livros aqui. Eu quero falar sobre eles rapidinho. Primeiro, se você não tem amor com essa igreja, não compartilha com a tua igreja, nem compra nada, amigo.
que Deus não entra pela janela, entra pela porta. Mas se você tem amor para a sua igreja e você quer estar identificado aqui, esse livro, a quarta edição, nós estamos esgotados. Esse livro é A Vida da Igreja, uma reflexão sobre a comunidade cristã. O que é a igreja? A igreja do Novo Testamento